Boa noite. Bom, eu vim aqui hoje para falar principalmente de comunicação e informação, né? Eu trabalho com cinema já há algum tempo e desde que eu comecei a trabalhar com cinema, eu comecei a perceber que muita coisa me influenciava. Um filme que você vê, uma conversa que você tem, uma aula mais legal de alguma determinada matéria. Então, em resumo, tudo influencia tudo, mas nem tudo te informa, né? Existem filmes horríveis que a gente assiste e às vezes você, tipo, sei lá, você levanta e fala, meu, por que eu assisti isso, né? Isso não me disse absolutamente nada. E eu comecei a trabalhar como assistente de direção e nesse trabalho de assistente de direção eu tinha que assistir muito material de arquivo, coisas antigas de emissoras que ninguém assistia. E eu tinha que assistir, às vezes, tipo, casamento de uma celebridade, uma coisa horrível, que não ia servir para nada, mas eu tinha que assistir tudo até o final, para saber se tipo, tinha algum plano que prestasse, que servisse para o documentário do qual eu trabalhava, inclusive, chamado Vida sobre Rodas, que era a história do skate no Brasil. E aí eu comecei a assistir uma parte política da nossa história, que foi a época que o Sarney tomou posse como presidente da República. E, poxa, eu achei muito estranho aquilo, né? Como o Tancredo morreu e aquela coisa diretas já, e acabou que não deu em nada, né? Falei, nossa, tem algum... Eu não era vivo, tá? Podia assistir o material, falei, mas tem alguma coisa errada aqui. Não estão falando disso. E na escola eu nunca aprendi isso e tenho certeza que nenhum jornal está falando aqui sobre exatamente o que aconteceu, né, nesse período da história do país. E juntou também, na época, com as notícias de jornal, eu tinha o hábito de ler o jornal todo dia, hoje em dia não tenho mais tempo para isso, infelizmente, do leilão da hidrelétrica de Belo Monte, lá no Rio Xingu, no Pará. E eu achei esse leilão também muito estranho, porque você tinha empreiteiras, empresas que antes iam ser sócias do negócio, iam colocar grana ali no negócio, de repente elas viraram empreiteiras que iriam, de certa forma, receber para poder prestar serviço a uma concessionária, que é praticamente uma estatal, que é a Norte Energia S.A., que é a Eletrobras e empresas de engenharia aqui de São Paulo, Brasil inteiro. Então, juntando os dois, o que estava acontecendo, eu falei, bom, eu vou fazer um filme. E decidi fazer um filme que, na época, chamava-se Belo Monte, a história de uma guerra perdida. É uma ficção. E eu escrevi esse roteiro dramático, fiquei 1 ano escrevendo, até que fui convidado para fotografar, ou fazer direção de fotografia de um outro filme, lá no Tapajós, inclusive, a região onde o Eugênio trabalha, onde eu até acabei conhecendo o Eugênio lá, nessa época. E, poxa, eu percebi que meu roteiro era uma porcaria. Eu não sabia nada de Amazônia, não sabia nada de povos indígenas. Eu tinha uma ideia errada, uma ideia preconcebida do que são os povos indígenas, do que a floresta, de como tudo funciona. E foi a primeira vez que eu percebi que a gente aqui em São Paulo, nós aqui dessa sala, a gente não tem informação nenhuma do que acontece na Amazônia. Eu sempre falo isso, a Amazônia ela pode queimar em 5 anos e a gente aqui não vai nem ficar sabendo. Não vai. Pô, você tem na beira da Transamazônica, um exemplo claro disso na Transamazônica, você está lá, na beira da estrada você tem tipo uma construção gigante do tamanho do Shopping Eldorado, soltando uma fumaça preta, uma madeireira gigante. E tipo, não dá para falar que a gente não sabia que isso aqui tá aqui. Todo mundo sabe, está todo mundo vendo. Então, essa questão da informação e de como trazer essa informação para o público foi o que me pegou. E, a partir dessa pesquisa, comecei a pesquisar, conversar com as pessoas, falei, não, eu vou ter que fazer um documentário, porque isso aqui é urgente, eu preciso mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E não é nada demais, assim, tipo, muita gente, às vezes, me pede entrevista, mas André, como é que você teve a ideia? Eu falo, não tive ideia nenhuma. O negócio está no ar, para qualquer um pegar, sabe? Não estão falando disso, não estão falando do desmatamento, não estão falando desses projetos hidrelétricos gigantescos que vão impactar muito o meio ambiente, que vão causar um estrago socioambiental sem precedentes na Amazônia. E o principal, são planejados, são desenhados por pessoas que nunca pisaram na Amazônia, que não sabem o que é a Amazônia, não sabem qual é o valor, o verdadeiro valor da floresta. E, bom, eu comecei a fazer esse filme sem dinheiro nenhum, né? Não tinha grana para nada. E foi quando surgiu a ideia, fui vendendo minhas coisas, na verdade, fui fazendo, fui filmando. Foi quando surgiu a ideia de fazer o financiamento coletivo, né? E atrás da internet, a gente fez um vídeo pedindo dinheiro para as pessoas na internet.
e a fim de influenciá-las, a doar uma graninha e mostrar que aquilo realmente é uma coisa que precisava ser vista, precisava ser entendida. E, a princípio, não deu certo. A gente não conseguiu, assim, eu pedi, acho que na época era um site gringo, pedia $45 mil, a gente conseguiu, tipo, $2 mil, e do que não dava para fazer o filme, não dava para pagar as contas. E é muito louco, porque eu fiquei tentando entender por que não deu certo, o vídeo estava tão bom, assim, também surpreendeu, né? Teve vários plays, mas as pessoas não doavam. E eu comecei a perceber que a gente tinha que juntar as pessoas e converger esforços. Acho que isso é o mais importante, assim, reunir e justamente influenciá-las e informá-las a ponto de conseguir que um determinado objetivo, na verdade, que exista um objetivo. Porque a gente vê que tem muita gente com muita vontade de fazer aqui. E, sei lá, eu vejo a juventude hoje, um pouco a minha juventude, assim, a minha geração, um pouco sem objetivo, né? Falta isso. Então, quando você coloca um negócio, você faz parte, a Amazônia é seu país, é seu mundo, se a Amazônia cair, tudo cai. As pessoas, elas, me sinto culpado também, deixa eu ajudar aí, o que eu posso fazer? Bom, você pode doar, você pode comunicar, você pode principalmente se esforçar para conseguir definir um conceito, um senso ético, o que é certo, o que é errado. O que é um empreendimento antiético, o que é um empreendimento ético. Esse cara aqui, o Raoni Metuktire, acabou virando um grande amigo. E ele me deu essa burduna de presente que eu levo para os lugares, e às vezes quando eu vou falar assim em algum lugar, eu levo essa burduna também. Esse cara, ele tem um senso ético muito bem desenvolvido. Ele é o único da Bacia do Xingu que sabe, não sei como, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. A exemplo disso são os editais da Eletrobras. Agora, com Belo Monte começando a construção e esse plano maluco de construção de outras 5 hidrelétricas no Rio Xingu, que afetaria etnias de contato muito recente, né, como o Kayapó e Araueté, na margem esquerda do Rio Xingu, e o Raoni, como sendo o maior chefe, o maior líder Kayapó, também acaba sendo assediado por esses projetos e por esse grande afluxo de dinheiro. E esse dinheiro, às vezes, acaba causando mais impacto do que a própria hidrelétrica, né? E olha que a hidrelétrica causa um grande estrago que vem sendo subdimensionado, né? O que a gente vê no Jornal Nacional, as informações que vocês têm, que a gente tem aqui em São Paulo, elas não mostram com clareza quais são os impactos desse grande empreendimento. Então, até recomendo que vocês assistam ao meu filme, que está disponível na internet, de graça, totalmente mídia livre, e belomontefilme.org, vocês podem entrar lá e assistir, tem um Vimeo no YouTube. E então esse cara ele simplesmente sabe. E eu decidi ouvir ele e mostrar o que ele estava falando para as pessoas e fazer exatamente o que ele faz, o que ele me ensinou a fazer, que é juntar as pessoas, é unir as pessoas. Que quando ele nasceu, ele era filho de um pajé muito poderoso. O pajé é o líder espiritual numa comunidade indígena. O pajé é aquele que conversa com os espíritos, que tem um outro entendimento da vida, diferente do líder político, que é o cacique. E o pai do Raoni, que era um grande pajé, falava para ele, olha, você é diferente dos seus irmãos. Você é amigo de todo mundo. E você vai manter o nosso povo unido. E você vai salvar a gente. No futuro, vai vir um outro povo. Isso antes do contato. No futuro, vai vir um outro povo, e esse povo é mais forte e vai ser capaz de destruir a gente. E é você que vai juntar o nosso povo. E foi com esse pensamento que a gente fez uma outra tentativa num site brasileiro de financiamento coletivo. E aí sim, a gente conseguiu mais ou menos R$140 mil, com o apoio de 3.556 pessoas, que é o recorde brasileiro de financiamento coletivo em plataforma aberta, que é a internet. Então, eu queria trazer aqui para vocês, apesar de todo esse cenário um tanto quanto triste e catastrófico da política ambiental brasileira atual, né, essas políticas desmatadoras, esse novo Código Florestal extremamente perverso, até está todo mundo acompanhando o que está acontecendo com os Guarani Kaiowá, né? Essa história é muito antiga, né? Vários assassinatos no município de Iguatemi que nunca foram, sabe? Todo mundo sabe quem foi que matou o fazendeiro que mandou matar
a liderança e não acontece nada. Então, isso não é uma coisa nova. É que a informação está chegando agora e isso muda tudo. Justamente, com o desenvolvimento de um senso ético, ele só pode ser possível com informação e com uma mudança estrutural na comunicação mundial, que é a internet. Nosso amigo o Marcel até falou da Lan House hoje aqui. Eu achei incrível a apresentação dele. Poxa, a internet é a primeira vez que você tem muitos falando para muitos, e não um falando para muitos. Então, a gente tem a possibilidade das próprias pessoas tentarem identificar e se esforçar para saber o que é certo e o que é errado, né? E dar sua opinião, comunicar aquilo. É claro, existem equívocos? Existem, mas quando você tem um coletivo pensante, quando você tem um equívoco, é rápido, né? Tipo, desmascara na hora. Fala, não, isso aqui é uma besteira. E isso também espalha. A informação, ela espalha, a correção espalha da informação equivocada também. E aí eu lembrei, nesse momento, inclusive, quando eu consegui a grana, fiz o filme. Falei, bom, e agora? Eu já falei de todos os impactos ambientais, já mostrei a opinião dos indígenas, de todos os caciques, todas as lideranças. Eu viajei o Xingu inteiro, médio, baixo e alto Xingu, ouvindo esse povo, ouvindo os problemas desse povo, que eles, sabe, o fogo, o veneno no rio de soja, eles têm que beber água envenenada, tomar banho com água envenenada. O que eu vou falar agora? Foi aí que eu lembrei de um livro que eu li, do Dalai Lama, que chama Uma Ética para o Novo Milênio. E esse livro, o Dalai Lama diz, que só existe um jeito da gente permanecer na Terra, da gente perpetuar na Terra, da gente procriar, né? Que, afinal de contas, é o que importa. Né? É verdade, a gente está aqui para isso, que é desenvolvendo um novo senso ético. Né? E se ele escreveu esse livro em 2000, né? Na passagem de um milênio para o outro. Poxa, interessante. Então, quer dizer que é possível, sim, apesar de todo esse plano decenal de desenvolvimento do governo federal, que consiste em triplicar a produção de alumínio, duplicar a exportação de ferro-gusa, que é um absurdo, assim, de expropriação primária mesmo das nossas belezas, da nossa Amazônia, da nossa riqueza. Né? É não ignorar totalmente o valor da floresta, ignorar a madeira. Assim, eu não consigo entender como é que você pode estar num lugar lindo, cheio de floresta, cheio de mata, com animais, com toda aquela vida, e você está num lugar totalmente descampado, sem nada, e esse lugar vale mais do que aquele, sabe? Como é que pode? Eu não consigo entender. Como é que as pessoas não conseguem entender o valor da floresta e como agregar valor à floresta? Como que a Amazônia pode ser uma fonte infinita de madeira, de manejo? O turismo, o Rio Xingu é lindo, um rio azul, praias de areia branca nunca vistas, você tem fonte de proteína, você tem uma cultura milenar que tem muito a nos ensinar. Você tem farmacológicos, cosméticos. A Amazônia hoje foi explorado só 5% do potencial farmacológico. Então, eu acho que eu queria passar hoje aqui para vocês justamente uma mensagem de esperança, de que existe sim como a gente passar essa informação adiante, de conseguir desenvolver de uma outra forma, tentando agregar valor à floresta, e, justamente, desenvolver esse senso ético a partir da comunicação, a partir do cinema, a partir da internet. Porque quando você tem muitos comunicando com muitos, falando com muitos, todo mundo, qualquer um aqui, pode fazer. Qualquer um aqui podia ter feito o filme que eu fiz. Se for pensar bem por questão de grana, poxa, eu vendi minha moto, beleza, 12 pau, comecei a fazer. Não, é verdade, para começar a fazer o filme. E, muita vontade mesmo de querer fazer. E a influência que eu tive da minha família, dos meus pais, da minha escola, as coisas que eu vi, assim, eu sempre gostei de índio, li todos os livros do Darcy Ribeiro. Minha mãe estudou sociologia, ela tinha todos lá em casa, por um acaso, e decidi fazer isso, assim. E hoje, quando eu vejo tanta gente me convidando para falar, estou vindo aqui agora, e estou indo para Porto Alegre já semana que vem, não para. É colégio, muito professor está passando o filme em sala de aula, faculdade, o filme está passando em Londres, enfim, e tudo mídia livre, tudo não pode cobrar ingresso. Aliás, se vocês quiserem levar o filme, quem aqui quiser levar o filme para a sua comunidade, para a sua família, para o seu colégio, para a sua sala de aula, está liberado, faz a projeção. É só entrar lá no grupo do Facebook ou mandar um e-mail para o belomontefilme@gmail dizendo quantas pessoas viram o filme, porque a gente ainda tem a esperança de tentar contabilizar. A gente não consegue contabilizar. Mais de 200 mil pessoas já viram o filme e a gente meio que perdeu a conta até, porque passou em muito lugar. E, assim, eu queria realmente terminar hoje, esse dia, eu sou o último palestrante, inclusive, né? Terminar esse dia passando
essa mensagem de evolução ética. Não é uma revolução. Porque com o filme tem muito protesto, né? A galera pensa, não, André Tal vai fazer revolução. Não, não é revolução. Revolução é um negócio que, que acaba, né? Acabou, que é uma ruptura. No Brasil nunca houve uma ruptura de comunicação, nunca houve uma ruptura política. Talvez nunca vá ocorrer. O que a gente tem que fazer agora é evoluir. A gente tem que usar a comunicação, usar a internet, a gente tem que influenciar as pessoas em torno da gente, a gente tem que dizer o que a gente pensa, a gente tem que usar os nossos parâmetros éticos, exatamente, se esforçar. A gente tem que se esforçar para saber o que é errado, o que é certo, o que é ético, o que é antiético, e passar isso para frente. Então, com esse pensamento somado à ideia do Dalai Lama, eu acho que a gente pode sim permanecer na Terra. Eu tenho muita esperança de que esse mundo vai ser um lugar bom para o meu filho, para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente vai conseguir agregar valor à floresta, que a gente vai conseguir desenvolver sem ter que destruir tudo, explodir tudo, pegar esse minério que está aí, vender para a China e comprar de volta microchips de valor agregado muito maior, que é uma burrice o que o Brasil faz hoje. Enfim, eu acho que acabou, né? Bom, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção. Espero ter influenciado vocês de alguma forma aqui hoje. E também espero que vocês sonhem bastante, né? Pensem de verdade, sinceramente, o que você pode fazer, como você pode ajudar. Inclusive, a Irmã Dorothy, vou terminar aqui com uma citação da Irmã Dorothy, que infelizmente foi assassinada lá na região onde vai ser construída a hidrelétrica de Belo Monte, no município de Anapu. Irmã Dorothy dizia que é muito fácil você saber o que você tem que fazer para ajudar. É simples, né? Basta que você gaste 1 minuto com as pessoas que precisam de ajuda. Tenho certeza aqui que o Eugênio tem muito trabalho para fazer aqui, né? Porque ele fica lá, ele sabe o que está precisando, né? A gente também, você quer ajudar, você está preocupado com a pobreza? Vai lá e fica com a galera, com os pobres, você vai saber o que eles precisam, você vai conseguir agir. Então é isso, muito obrigado.